gente, mais um vídeo para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele e estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre um momento de reflexão. Mas a reflexão que eu tenho hoje é baseada num livro que é muito conhecido mundialmente, a Bíblia. Então, hoje, a reflexão e o tema de hoje é sobre falta de fé. Mas antes de eu continuar falando, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, que ative as notificações, dê like e faça seus comentários. Me ajude para que esse canal também cresça e que eu possa crescer junto com vocês também, trocando ideias, aprendizado, novos saberes. Eu conto com vocês, certo? Então eu peço a você que estiver vendo esse vídeo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 24, que diz aqui que Jesus caminha sobre as águas. Aqui na minha Bíblia, vocês vão ver, ó, que está marcado aqui, deste lado. Bem aqui, ó, é esse texto. Mas aqui eu vou dar uma resumida, falar nos tópicos que eu li. E a minha reflexão sobre esse texto é desses momentos que a gente está passando, né? A pandemia nos traz também muitas angústias, incertezas, crise financeira, crise emocional. E não só por conta da pandemia, mas outras situações que também surgem na nossa vida além da pandemia, até antes. E agora também termina aumentando essas proporções. E o primeiro tópico que eu queria falar para vocês, aí coloca aqui o número 1, o primeiro tópico é falar sobre a fé. Que mesmo na tempestade, mesmo nos ventos contrários, que essa palavra fala aqui, ventos contrários, é aquilo que não está na direção do que eu espero. Aqui eu tenho esses dois, aqui eu mostro para vocês os dedos. Um vai em uma direção e o outro vai em outra. Não vai no mesmo sentido, mas sim opostos. E às vezes a nossa vida está assim. A gente quer ir para um caminho, mas a vida, ou a situação, ou a circunstância nos empurra para outra situação. E às vezes esse vento ao contrário não é bom, é doloroso, é sofrido, é difícil. E aí é que entra a fé, porque a fé, na minha humilde opinião, não é algo sentimental, mas é algo mais racional, que precisa ser pensado, não naquilo que eu estou sentindo, mas aquilo que eu estou tendo como experiência concreta e real, e que muitas vezes vai ser doloroso como pequenos espinhos na carne, e que é preciso vivenciar, mas eu tenho que ter a graça de Deus para me orientar, e que o Espírito Santo também me oriente a ser resiliente nas situações dolorosas, mas também firme na fé. Esse texto eu falo sobre a gente ter fé, mesmo nos momentos difíceis, porque eles estavam no barco em alto mar, gritaram, se assustaram, pensando que Jesus era um fantasma. Mas quando o Senhor diz, tranquilizai-vos, sou eu, quando o Senhor revela que é Ele, ele se acalma, mas ainda existe uma coisa muito difícil quando a gente está caminhando com Deus, que surge muito na nossa vida cristã. Aqui eu coloco a palavra dúvida, as dúvidas, e essas dúvidas nos atrapalham, nos tiram o foco. Em vez de a gente focar no que está falando, focar no que está fazendo, a gente vai em outra direção. O que aconteceu nessa situação e nesse texto, quando você ler e meditar. Ele estava em um foco e foi para outra direção, né? Por isso que de homem de pouca fé, por que duvidaste? E o segundo tópico, coloca aqui o segundo tópico, tomar cuidado para não nos tornarmos escravos do medo. Porque qual foi a primeira reação? De medo. Quando o vento está ao contrário, o barco está tudo difícil, eles com medo de morrer, de se afogar, de acontecer uma tragédia, e aparece uma visão de uma pessoa caminhando sobre as águas, e eles não conseguem enxergar e não conseguem identificar, se assustam e já vai tomando uma atitude precipitada de dizer, é um fantasma, e não era Jesus. Aí Jesus fala, tranquilizai-vos, sou eu. Então, esse segundo tópico aqui é a gente ter cuidado para que a gente não seja escravo do medo. Que o medo não nos aterrorize, mas que em vez do medo, venha em nós
a coragem, a audácia. E o terceiro tópico, coloca aqui, ó, obedecer à voz de Deus. Como é importante escutar a voz de Deus, porque nessa passagem a gente vê que o discípulo pede para ir ao encontro do Senhor. E o Senhor permite que ele vá, né? Ele, em vez de focar na voz do Senhor, ele ficou focado no medo e não na voz de Deus. E aquilo fez com que ele afundasse. Por isso que diz, homem de pouca fé, por que duvidastes? E agora eu vou falar para vocês o quarto tópico desse texto que me chamou a atenção. Deus tem poder para acalmar o mar. Então, toda situação da nossa vida é só uma fase, é só um tempo. Mas o Senhor tem poder, sim, de acalmar aquela tempestade. Basta a gente crer. Porque nessa passagem bíblica você vê que no final o Senhor dá uma ordem e tudo se acalma e tudo continua num nível de equilíbrio. Eu achei fantástico partilhar com vocês essa reflexão para a nossa vida. Não no sentido religioso, mas no sentido da gente refletir e pensar nas nossas atitudes e atos. Não estou falando no sentido religioso, mas no sentido de refletir mesmo. É uma reflexão profunda de vida pessoal, espiritual e racional também, baseado nessa passagem. Tem outra passagem que eu queria fazer uma ligação com essa, que é 2 de Coríntios. Aqui eu vou pegar para mostrar para vocês 2 de Coríntios, no capítulo 12. Coloco aqui na tela para vocês acompanhar. No capítulo 12, a partir do versículo 9, que diz: Mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Então, no momento de fraqueza é que se revela toda a força de Deus em nossa vida. No momento de fraqueza e de medo. Eu fiz a ligação dessas duas passagens bíblicas de Mateus 14 e 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 12, a partir do versículo 9, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês acompanhar e ler. Então a gente vê, no momento de fraqueza, Deus manifesta sua força, nos dá ânimo e nos levanta. Você que escutou essa mensagem é para mim, é para você, é para quem você compartilhar, para um amigo, para um familiar. No momento de fraqueza é que o Senhor manifesta toda a sua força. Medite nessa palavra. Eu deixo um abraço e finalizo dizendo a vocês que me sigam nas redes sociais, se inscreva no canal, ative o sino, dê seu like, faça seus comentários e um abraço.